E nós terminamos o primeiro bloco com uma leve provocação no sentido positivo, Orian, de Haroldo, em relação ao que você disse anteriormente. Quer responder? Com certeza. Ele falou sobre a invasão norte-americana ao Iraque, né, que não foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU e, mesmo assim, acabou acontecendo. É algo também, uma crítica que eu faço também e é problemático. Inclusive, essas novas ameaças que são feitas hoje pelo Donald Trump em relação ao Canadá, ao Canal do Panamá, à Groenlândia, são preocupantes porque tiram a legitimidade daquela que deveria, teoricamente, se colocada ao lado desses países como China, como Rússia, deveria proteger valores democráticos. Então, eu também sou bastante crítico, mesmo a provocação eu não vou rebater porque eu concordo com ela. Em relação à Europa e Trump, eu vejo que a Europa vai ter um desafio bastante importante agora, não em relação ao comércio, deixo até aqui para os colegas que entendem muito mais de economia do que eu, mas em relação à segurança. Porque até então, os Estados Unidos, eles eram ali quem ajudavam a proteger a Europa, né? Carregavam grande parte da OTAN nas costas. E a Europa vai precisar olhar para dentro agora. O Trump, ele não tem aquele perfil ali de querer proteger tanto mesmo seus aliados, inclusive em alguns momentos acaba ameaçando até, mas a Europa vai ter que lidar com isso em um momento bastante difícil. Por que eu falo isso? Porque é um momento de fragmentação política interna em relação até aos próprios países que fazem parte da União Europeia. Então eu coloco agora a França e a Alemanha, que são os dois países ali, talvez os mais importantes do bloco, depois do Reino Unido, que saiu também, deixou a União Europeia, mas França e Alemanha. França completamente instável, com um novo governo com a chance de cair também. A Alemanha vai ter uma eleição no dia 23 de fevereiro, mas com grande chance de ascensão dos extremos. Então, colocamos ali Alternative für Deutschland em segundo lugar nas intenções de voto. E, do outro lado, também extrema-esquerda, pela primeira vez entrando no parlamento alemão, né? Com a aliança da Sarah Wagenknecht também ali, que vai passar dos 5% dos votos. E não é só essa parte da Europa. Existe o leste europeu que também está cada vez mais refém daquela ameaça russa. Então, a gente viu agora, por exemplo, nas eleições na Romênia, que vão ter que ser repetidas, porque foram anuladas pela Suprema Corte. Por quê? Influência russa nas eleições. Então, toda essa... como que um bloco, ele acha seu próprio caminho e traça seu próprio horizonte se ele tem visões tão divergentes dentro dele? Eu acho que a Europa, ela tem esse desafio que vai ser muito grande e sem o respaldo dos norte-americanos agora, torna pior ainda. Concorda, Gustavo, que agora o enfraquecimento de lideranças importantes na Europa, o Orian trouxe alguns exemplos, essa mudança na configuração política também do bloco, deixa mais vulnerável agora com o novo mandato de Donald Trump, sobretudo no quesito segurança, como citou o Orian? Não, concordo com o Orian. Eu acho que o que a gente vai ver agora é um cenário de terreno fértil para a ascensão dos extremos, principalmente da extrema-direita, que vai encontrar no Trump um aliado de primeira ordem. A gente já sabe, por exemplo, que alguns países, como a Itália, a Hungria e alguns outros países dentro da Europa, já, inclusive, foram convidados para participar da posse, né, do governo, porque geralmente a cerimônia de posse, eles não convidam lideranças internacionais, mas esses já disseram que estarão presentes, né? Curioso também que o Trump convidou os chineses também para ir, mas o presidente da China disse que não, obrigado, quem sabe na outra oportunidade. Mas eu concordo, assim, eu acho que a gente vai ver agora uma dança das cadeiras com o resultado das eleições que estão previstas para os próximos 2 anos na Europa, porque a Europa ainda é muito refém dessa relação política e cultural com os norte-americanos, fruto da Guerra Fria. Quando a gente vê, historicamente, o governo norte-americano mudar de Partido Democrata para Partido Republicano, a gente vê também um reflexo disso dentro da política europeia. Isso não significa necessariamente que a gente vai ver um fortalecimento da extrema-direita, significa, em termos de vitória eleitoral, significa que a gente vai ver um fortalecimento do discurso radical, o que pode, na verdade, favorecer o outro extremo, que seria o surgimento dos extremos de esquerda, né? Então, o que a gente vai ver, Lívia, para finalizar meu comentário, é
o fortalecimento desse mundo polarizado que é uma característica das democracias nos últimos 10, 15 anos.